Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Como você sabe, estamos iniciando, esta é a segunda meditação, uma série sobre otimismo cristão num tempo de sombras, um tempo atual, em que ao lado de muitas luzes parece que as sombras estão crescendo. E eu quero começar esta segunda meditação com umas palavras do Papa Bento XVI, esse Papa que na encíclica Deus é Amor nos fala o seguinte: os cristãos continuam a crer, não obstante todas as incompreensões e confusões do mundo circunstante, continuam a crer na bondade de Deus e no seu amor pelos homens. Apesar de estarem imersos, como os outros seres humanos, na complexidade dramática das vicissitudes da história, permanecem inabaláveis. Eu quero frisar estas palavras desse Papa maravilhoso. Permanecem inabaláveis na certeza de que Deus é Pai e nos ama, ainda que o seu silêncio seja incompreensível para nós. E acrescenta mais umas palavras que também nos convém meditar. Diz nessa encíclica Deus Caritas Est, Deus é Amor, nos diz: a fé mostra-nos o Deus que entregou o seu Filho por nós e assim gera em nós a certeza vitoriosa de que isso é mesmo verdade. Deus é amor. Desse modo, Ele transforma a nossa impaciência e as nossas dúvidas em esperança segura de que Deus tem o mundo nas suas mãos e que, não obstante todas as trevas, Ele vence. A fé que toma consciência do amor de Deus, revelado no coração trespassado de Jesus na cruz, suscita, por sua vez, o amor. Aquele amor divino é a luz, fundamentalmente a única, que ilumina incessantemente um mundo às escuras e nos dá a coragem de viver e agir. O amor é possível e nós somos capazes de o praticar porque criados à imagem de Deus. Viver o amor e desse modo fazer entrar a luz de Deus no mundo. Tal é o convite que vos queria deixar com a presente encíclica. Essas palavras do Papa Bento XVI nos parecem utopias? Não. As utopias são divagações sonhadoras ou apriorismos ideológicos teimosos, divorciados da realidade. Cristo é realista. Nunca prometeu um triunfo geral e avassalador. Ninguém melhor do que Ele conhece o caráter sagrado da liberdade que Ele próprio nos concedeu, nos deu. Podemos dizer-lhe sim e podemos dizer não. Ele nada quer impor-nos, apenas propor-nos. Eis que estou à porta do teu coração e bato. Se alguém escutar a minha voz e me abrir a porta, entrarei e cearei com ele. A liberdade de dizer não sempre estará na mão de todos os homens, mas também estará a liberdade de dizer sim e de mudar o mundo, lavando num tsunami de verdade e de amor, de luz e de amor. A vida, escreve ainda Bento XVI, e agora é em outra encíclica, a encíclica sobre a esperança, Spes Salvi, a vida não é um simples produto das leis e dos acasos da matéria. Nós não estamos num mundo cego, à deriva. Em outras ocasiões fala como
planeta que saiu da órbita. Não. Em tudo, diz, continua, e contemporaneamente acima de tudo, prossegue o Papa, há uma vontade pessoal, há um Espírito que em Jesus se revelou como amor. Deus não deixará que o mundo se transforme num peão desvairado, mesmo que às vezes chegue à beira disso. Agora sou eu que estou fazendo esse comentário. Deus está presente e age. Jesus dizia, meu Pai continua agindo até agora e eu ajo também. Nem Deus Pai, nem Jesus é um espectador das nossas lutas, das nossas apreensões, das nossas alegrias, das nossas esperanças, das nossas penas. Não. Meu Pai, como amor, continua agindo e eu ajo também, diz Jesus. E isso não é utopia, é uma verdade prodigiosa. Mas um alicerce para o otimismo cristão, leia o Novo Testamento, leia e medite-o diariamente e comprovará que, se por um lado é verdade que nem Cristo nem os apóstolos jamais nos prometeram um paraíso na terra, por outro, também é verdade que nunca falaram de uma devastação moral absoluta que apagasse a esperança, nem sequer ao anunciar as piores crises de fé da humanidade e a vinda de muitos anticristos, como dizia São Paulo e dizia São João. Jesus não prediz aos seus discípulos nem sucessos retumbantes, nem derrotas catastróficas. O que ele faz é propor-lhes reiteradamente um mistério de esperança que nunca deveríamos esquecer. O reino de Deus, lemos em São Marcos, que veio com Jesus ao mundo, o reino de Deus é como o grão de mostarda, que quando é semeado é a menor de todas as sementes, mas depois de semeado cresce, torna-se maior que todas as hortaliças e estende de tal modo os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. É uma imagem do que a presença de Cristo, do que a graça do Espírito Santo faz na alma e no mundo se nós somos fiéis. Em comparação, essa parábola complementa-se com a do trigo e o joio, essa comparação. O reino dos céus é semelhante ao homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Aconteceu, porém, que na calada da noite, enquanto os homens dormiam, o inimigo, o demônio e os seus seguidores espalhou o joio no meio do trigo. Ambos cresceram e, como dizia antes, o dono do campo viu o joio crescer de mistura com o trigo, aumentando, ameaçando acabar com ele, mas só na época da colheita, no dia do juízo, é que o joio será separado do trigo. E como víamos, então os que fazem o mal serão lançados fora, e os justos, no reino do Pai, resplandecerão como um sol. Não sei o que vê nessa parábola. Uma perspectiva otimista ou pessimista? Não. São João Paulo II diz o seguinte: na realidade, a parábola pode ser tomada como chave de leitura para toda a história do ser humano. Com diverso sentido nas várias épocas, o trigo cresce juntamente com o joio e vice-versa, o joio com o trigo. A história da humanidade é o palco da coexistência do bem com o mal. Isto significa que, se o mal existe ao lado do bem, também o bem persevera ao lado do mal e cresce. E é mesmo. A boa semente sempre cresce, porque sempre há boa terra, isto é, almas generosas e fiéis. E nós temos que procurar ser uma dessas almas. É alentador essa promessa de que o grão de mostarda, o grão de trigo, existirá até o fim do mundo e sempre, de um modo ou de outro, crescerá, umas vezes de maneira oculta para nós,
outras de forma palpável, exuberante. Num e noutro caso, o nosso dever é perseverar, colaborar, corresponder à graça divina para que a semente arraigue e se desenvolva, mantendo a fé, mesmo que durante longo tempo não esteja crescendo aparentemente. Vamos interromper aqui essas considerações e continuaremos comentando a mensagem que elas nos trazem nas próximas meditações. O que não faltará nunca, só queria frisar agora, mesmo alongando um pouco esta meditação, o que não faltará nunca são almas santas. Volto a repetir a frase de São José Maria Escrivá com que eu terminei a primeira meditação desta série. Essas crises mundiais são crises de santos. Não são crises de sociologia, nem são crises de libertações humanas, puramente humanas. Não são crises de política, não. Essas crises mundiais são fundamentalmente crises de santos. E continua São José Maria. Deus quer, e agora apliquemos a cada um de nós, Deus quer um punhado de homens e mulheres seus, homens de Deus, mulheres de Deus, em cada atividade humana.